Boa noite. Sou Clênio, vereador de Pinhalzinho. Eu tenho alguns questionamentos aqui. Como o contrato, ou convênio, como vocês dizem, foi celebrado em 2009, já existia a lei reguladora, que foi em 2007. Houve má fé ou sacanagem aí de quem fez isso aqui? Porque não obedeceram absolutamente nada do que está escrito nesse tal de documento aqui. Eu gostaria de saber, agora com a mudança de governo, a gente sabe que a Casan é uma empresa que tem o percentual maior do governo, uma empresa mista, né? Então, uma das perguntas é essa: qual a garantia que vocês dão de que o próximo governador vai querer fazer o contrato de financiamento? Se está enterrado até não sei aonde. E outra pergunta que eu gostaria de fazer: a agência reguladora. A agência reguladora existe só para ver a qualidade da água ou para ver se a empresa que ganhou a licitação da implantação da água e esgoto está cumprindo com as suas obrigações ou não? Porque se for isso, vai me desculpar, foi muito mal fiscalizado, porque o esgoto deveria estar sendo implantado em Pinhalzinho em 2012. Está aqui o convênio que vocês assinaram com o município de Pinhalzinho. Eu só gostaria de perguntar para a agência reguladora se é de atribuição vossa também isso, né? Porque me parece que a sociedade foi iludida completamente nessa história, né? Porque desde 2012 a adutora da água do Burro Branco está lá precariamente, era para ter sido implantada em 2010. O povo de Pinhalzinho sabe quanto sofreu com a falta de água, né? Então, está se dando uma carta branca novamente, a agência reguladora vai fechar os olhos de novo, ou o povo de Pinhalzinho vai ficar nessa ilusão de novo? Era essas perguntas que eu gostaria de fazer para vocês. Posso falar da primeira ali, né? Vou falar da primeira parte, assim, ó, em relação à questão do convênio, eu vou repetir o que eu já havia falado. Não foi só a população de Pinhalzinho que foi iludida. Toda a população brasileira foi iludida no momento que o governo federal disse: elabore seus planos, que o governo federal vai bancar o recurso para executar as obras de saneamento. Isso não ocorreu. E isso não ocorreu em Pinhalzinho, e não ocorreu em Santa Catarina, e não ocorreu no Brasil. Tanto que os indicadores de saneamento do país ainda estão muito aquém de um índice razoável. A segunda pergunta que eu digo para o senhor é o seguinte: o contrato tem um estudo de viabilidade econômica que garante que ele é um contrato que pode ser executado, certo? Ele não depende do governo estadual, a Casan não recebe um centavo do governo estadual, a Casan sobrevive das tarifas que ela pratica e ela investe parte desses recursos auferidos com as tarifas e contrata financiamentos, seja em bancos públicos ou em bancos privados. Mesmo os recursos disponibilizados pelo governo federal, via PAC, via BNDES, todos têm uma contrapartida, né, que na maioria dos casos variam ali entre 20% e 30%, e todos são financiados, todos são pagos com recurso da tarifa. Certo? A Casan hoje opera em 193 municípios do estado de Santa Catarina, temos hoje 30 contratos de programa assinado. Esse instrumento que hoje Pinhalzinho, que foi assinado lá em 2009, era um instrumento prévio. Se o senhor lê no instrumento, estava escrito que o contrato de programa deverá ser celebrado entre as partes e anexado a esse convênio. O convênio só existe porque a Casan, como empresa do Estado, o município convenia com o Estado e contrata a Casan como prestador. Esse instrumento que está aí vai passar a ser um anexo do contrato. Então, tudo que o gestor da Casan
assinar, seja nessa gestão ou na futura gestão, ele tem respaldo do Conselho de Administração, né? E que se observar, com a mudança da legislação, hoje nós temos a Lei 13.303, né? Que mudou um pouco o olhar da empresa pública, né? Hoje a gente tem um conselho que no passado era só um órgão mais figurativo, mas hoje é um órgão de fiscalização. Então, tudo que o presidente hoje assinar, ele tem que ser cumprido pelas próximas gestões. Se não for cumprido, o município tem total autonomia de romper um contrato, procurar outro prestador e tomar a decisão que mais lhe convier. E assim, hoje nós estamos em Pinhalzinho, depois de anos e anos de conversa, né? 2 anos conversando com essa atual gestão, porque nós temos o recurso para poder realizar essa primeira etapa que nós consideramos importantíssima. E a grande maioria dos municípios de Santa Catarina não tem recurso para aplicar em saneamento. Tem uma série de municípios aí que acha que está fazendo um negócio maravilhoso municipalizando o serviço, certo? E aí no futuro vocês vão observar que foi um erro, porque municípios pequenos, o serviço não sustenta, a tarifa não sustenta o serviço. Então hoje ainda existem companhias estaduais para poder dar esse apoio aos municípios, para que o município consiga chegar numa etapa inicial de cobertura e quem sabe lá na frente tomar uma decisão, que é a decisão de ele mesmo seguir vida própria e administrar, né? Eu estava comentando com o prefeito hoje que a maioria dos municípios que saíram do sistema Casan, Camboriú, Itapema, Palhoça, todos estão vindo na Casan para buscar socorro, né? Palhoça está 10 anos fora do sistema Casan, é um município grande, tem um faturamento elevadíssimo, saiu da Casan com a desculpa que iria investir em saneamento que a Casan nunca tinha investido. Está lá 10 anos, deve mais de 60 milhões de reais para a Casan, porque não paga aquela água que a Casan produz e fornece lá para os moradores de Palhoça, e não investiu 1 centavo em saneamento. Então aquilo que à primeira vista parece ser um bom negócio, talvez não seja um negócio tão bom. E sempre que for visitar um município, aquele que municipalizou, aquele que é uma autarquia, pergunta do plano municipal, se ele tem um plano e se ele está cumprindo aquele plano. Essa é a maior pergunta. E lá vê uma ETA pintada, vê que o município fez uma drenagem com a tarifa de água, isso é uma ilusão, certo? E eu estou falando isso, eu trabalho na Casan há 33 anos, milito na área de saneamento há 33 anos, e eu já vi essa novela muitas vezes. Então hoje a Casan não sai mais vendendo ilusão, tanto que nós poderíamos chegar aqui e apresentar um contrato com 50 milhões de investimento, porque a gente sabe que para universalizar, os recursos são muito maiores do que aqueles aqui pactuados nesse momento. Só que seria uma irresponsabilidade de nós, funcionários públicos, concursados, vir aqui e fazer uma proposta indecorosa. Esse cuidado nós estamos tendo. Nós temos um contrato em Chapecó, vocês têm a oportunidade aqui pertinho de visitar Chapecó, temos um contrato em Xaxim, em Xanxerê, e sempre usando desse profissionalismo, sempre usando o pessoal técnico à frente das decisões técnicas que a companhia precisa tomar. Acho que respondi. Obrigado. Bom, é importante a gente deixar claro qual que é a função da ARES dentro de todo esse processo. Quando a ARES tem atribuição de fiscalização e regulação, vereador, dentro desse processo de regulação, a gente está atrelado diretamente à tarifação, ou seja, o preço que o consumidor paga para ter água em casa. Dentro do processo de tarifação, toda vez que a Casan ou qualquer órgão, SAMAI ou outro órgão que abastece água, aumenta a tarifa de água, ela precisa pedir para o município, para a ARES, autorização para esse aumento e justificar o aumento. Porque a gente está aumentando, porque aumentou a energia elétrica, porque aumentou encargos sociais, enfim, tem que fazer essa justificativa, é a parte de regulação. Dentro da parte de fiscalização, a gente faz fiscalização em loco pelo menos uma vez por ano. Então, na última vez que a gente esteve em Pinhalzinho, aqui com o pessoal veio o Eduardo, que é o engenheiro que está lotado em Chapecó,
foi no dia 9 de maio. Então a gente fiscalizou toda a estrutura física que a Casan tem. Captação, área de recalque, reservação, estação de tratamento de água. A gente faz apontamentos de não conformidades e encaminha para a Casan, e dá prazo, logicamente, para que ela cumpra todo esse processo. A gente também fiscaliza a qualidade da água baseada em laudos laboratoriais. E além de tudo isso, a pergunta, verdade, é se a gente vai fiscalizar a obra. Agora, a partir do momento que o município tem um contrato de programa, a agência reguladora tem um instrumento legal para fazer a fiscalização. Aquele convênio de antigamente, esse de 2009, ele não dá instrumento legal para a ARES fazer essa fiscalização, porque não fica extremamente claro. A partir desse momento, quando é assinado o contrato de programa, a ARES acompanha anualmente a evolução do contrato e o cumprimento das cláusulas que estão citadas nele e comunica à administração municipal do cumprimento ou não do que foi acordado. Então tem que ficar bem claro que o contrato de programa é algo diferente do que foi praticado até hoje pela Casan em alguns municípios com contrato de 78, 79, de 85, então convênios muito antigos. O contrato de programa é um instrumento jurídico e legal que permite à agência reguladora fiscalizar de forma mais efetiva, porque no contrato de programa ele está claro. Foi muito bem dito também que ele está atrelado ao Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, o Plano Municipal que é aprovado pelo município, que vai para a Câmara de Vereadores e que se transforma em uma lei, é o que tem que ser baseado o contrato de programa. Quer dizer, se lá está dizendo que em 4 anos tem que ser investido 11 milhões, tem que ser investido esses 11 milhões. E é um instrumento jurídico e legal que dá mais suporte para a tomada de decisões. Eu também entendo que dentro de todo esse processo é importante dizer que o momento no decorrer desse processo, em qualquer momento, é passível de interrupção do contrato de programa. Assim como o pessoal da Casan já disse, porque fica bem mais claro isso. A Casan tem utilizado o contrato de programa muito bem, de forma sábia, porque ele dá uma segurança jurídica também para a Casan. Mas dá segurança jurídica para a Casan se a Casan cumprir o que está escrito no contrato. Se não cumprir, ele também não tem segurança jurídica. Então é importante deixar claro isso para a população. Eu vejo, no meu ponto de vista, como técnico e como agência reguladora, que o contrato de programa ele favorece a população. Porque ele deixa mais claro o que a Casan tem que fazer e o que ela não vai fazer. Acho que de forma geral é isso. Então a agência sim vai fiscalizar o contrato de programa de uma forma muito mais intensiva do que fiscaliza hoje, porque tem um instrumento legal para isso.